devem ter recebido essa comunicação quando vocês acessaram, porque nós disponibilizaremos, ao final de todos os 5 módulos, serão disponibilizados esses meets no nosso canal do YouTube do Conselho Municipal de Educação Porto Alegre. Por quê? Porque o nosso propósito é que isso seja uma possibilidade de formação dentro das escolas, dentro do nosso sistema municipal de ensino. Então, estou eu aqui hoje falando, eu sou Margarete Fadanelli Simeonato, atual vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, sou a coordenadora da Comissão Especial 30 anos, que está responsável por toda a organização de todo o evento que está englobando os 30 anos de existência do nosso Conselho Municipal, e este curso em que vocês estão inscritos, né, e agradeço muito a todos vocês por terem se inscrito, aceito o nosso convite, estarem aqui conosco. Ele faz parte de várias memorações em que nós estamos trabalhando este ano. Porque memoração? Memoração também é o fato de elevar a um outro status um evento que vem acontecendo. Pensamos em memoração e não em comemoração, porque estamos em alguns momentos bem complicados e bem difíceis no campo da educação. Então, nós não temos o que comemorar efusivamente, né, porque o nosso campo da educação vem sendo achacado de muitas formas. Mas não podemos deixar passar em branco 30 anos de história de um conselho que é pioneiro, de um conselho que traz em seu bojo a construção da gestão democrática, a preservação dos princípios tão caros a todos nós, de uma educação pública, laica, de qualidade para todos mesmo. Então, nós não podemos deixar isso passar em branco, nós precisamos fazer algumas ações. Esta é uma das ações, um curso de 40 horas, em parceria com a URGS. Vocês serão certificados ao final do curso, nós enviamos um e-mail com todas essas informações, eu não vou me tornar repetitiva aqui, mas eu só vou lembrar. Depois, eu vou fazer mais algumas colocações com alguns avisos gerais antes de começarmos o nosso curso com a nossa formadora, Ana Maria Giovanni Fornos. Então, primeiramente, eu passo a palavra para a Fabiane Paviani, atual presidente do nosso Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, para dar as boas-vindas e fazer a nossa abertura oficial. Obrigada, Marga. Sejam, então, todas, todes e todos muito bem acolhidos, bem-vindos. Eu sou Fabiane Pavani, professora da Rede Municipal, conselheira representante da UAMPA, União de Associações de Moradores de Porto Alegre, e presidenta do Conselho Municipal de Educação. Este é o curso, então, de formação e binário, o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, História, Memória e Normativas para o Sistema Municipal de Ensino. Atividade que o Conselho realiza em parceria com a FACED URGS, nas pessoas da professora Valéria e do professor Juca Gil. Eu agradeço de forma muito especial, então, aqui a presença da professora Ana Maria Giovannoni Fornos, que foi uma conselheira municipal de educação, a gente tem muito carinho por ela, e que aceitou esse convite e nos prestigia aqui de forma muito carinhosa, com todo o seu conhecimento e toda a sua paixão pela educação. A ela e as colegas que virão nos próximos módulos também aqui prestigiar este evento que é, então, do Conselho e é nosso, né, porque diz respeito ao Sistema Municipal de Ensino. E ainda de forma muito especial e carinhosa também, a Margarete, que é a vice-presidenta do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, que coordena essa comissão especial, pelo seu empenho, a sua criatividade, atenção, respeito ao Conselho e a sua trajetória, né, de identidade e realizações na defesa da educação. Esse reconhecimento à Marga é também reconhecimento à própria comissão, né, que criou, que materializou, então, este momento que a gente está dando
início na noite de hoje com os módulos de formação. A memoração dos 30 anos do CME, que é um espaço de resistência, como muito bem pontuou a Marga aqui. Então, é importante a gente se reportar aqui a Cíntia, da OERGS, a Clarice, do CEPERS, a Jurema, da CPM Federação, a Ana Lúcia, que é uma representante do Executivo, a Margot, que é do Simpro RS, e a Guilene, a nossa assessora do CME. A Marga é representante da ACERS. É importante que a gente cite as entidades, porque o CME é um conselho constituído por entidades. Então, é um conselho que é constituído por entidades da sociedade civil organizada, que tem a função de normatizar, de fiscalizar e de acompanhar as políticas públicas do Executivo. 2021 é um ano muito especial ao Conselho, completamos 30 anos de vigência, parabéns ao Conselho Municipal de Ensino de Porto Alegre, parabéns, então, ao Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre, salve a garantia do direito à educação de qualidade social, nós existimos e resistimos. Muito obrigada pela presença de todos, todas e todes aqui. Boa noite para todos nós. É um grato momento de formação. Obrigada. É contigo, Ana. Tá bom. Obrigada, então, a todo mundo. Eu também desejo uma boa noite a todas, a todos que estão acompanhando. Eu me chamo Ana Maria Giovannoni Fornos, mas todo mundo me conhece por Ana Fornos. Eu fui professora por 34 anos, de anos iniciais de educação física e da educação especial na rede municipal de ensino de Porto Alegre. Fui conselheira no CME de 2010 a 2019. Eu era representante do segmento professores da Tempa. Eu fui coordenadora nesses anos da Comissão de Ensino Médio, Modalidades e Normas Gerais. Também sou graduada em Biblioteconomia pela URGS, meu último curso aí, que eu nem consegui fazer nada ainda, porque eu me formei em março do ano passado e daí fechou tudo. Nem o diploma fui buscar, porque nem está disponível ainda. Bom, eu desejo, então, uma boa acolhida aos participantes, né, desse módulo, que versará sobre a educação em direitos humanos, trazendo à luz a normativa do Sistema Municipal de Ensino, a resolução, então, número 18, que foi aprovada em 2018. O objetivo desse módulo é mais mobilizar os profissionais, as profissionais da educação que se inscreveram, né, para essa temática, e da maneira de potencializar o uso dos materiais disponíveis e se qualificar também no sentido de conhecer a nossa normativa. E especificamente gostaríamos que esses cursistas fossem multiplicadores dessa temática nos seus espaços de trabalho, né? Então, não só a sua formação, mas que eles possam, né, conversar sobre a educação em direitos humanos nos seus espaços de trabalho. Na plataforma ali, no Classroom, está, então, o planejamento completo desse módulo, vocês podem acessar. Além disso, a plataforma eu organizei em mais 4 sessões, digamos. A primeira, então, seria a aula de hoje, que são os fundamentos históricos e normativos, né, da EDH, da Educação em Direitos Humanos. Ali vocês podem ter acesso tanto a essa apresentação que eu vou fazer agora com vocês,
que é uma apresentação mais resumida, como uma apresentação que eu tinha feito já mais completa, mas depois achei muito completa, muito extensa, né, não daria tempo, mas eu disponibilizei ali a apresentação mais completa, e também eu disponibilizei todos os materiais que foram utilizados como referência para esses fundamentos, tá? Após, então, vocês vão encontrar as diretrizes curriculares para a educação e para os direitos humanos no Sistema Municipal de Ensino, o arquivo da resolução completo em PDF, que vai ser, então, a nossa, digamos, a nossa próxima aula na quinta-feira. Além disso, achei importante acrescentar um item que eu chamei sugestões pedagógicas, que tem a disponibilização de materiais, são materiais que sugerem intervenções didático-metodológicas a partir dessa temática dos direitos humanos. E, por fim, tem 2 atividades avaliativas, né, para serem postadas até o dia 26, eu coloquei ali, eu não sei se que é o último dia, no caso, né, no módulo. Uma atividade é uma série de perguntas que eu coloquei, perguntas mobilizadoras da temática dos direitos humanos, para vocês fazerem uma reflexão curta, um parágrafo. Não precisa responder cada uma das perguntas, as perguntas são apenas para motivar, né, a uma reflexão. E a outra contempla a avaliação do módulo e uma autoavaliação. Hoje, então, a gente vai trabalhar os aspectos mais gerais sobre direitos humanos e sobre a educação em direitos humanos. Essa é uma temática imensa, né? Ela pode ser trabalhada a partir do direito, a partir da história, a partir da filosofia, a partir da sociologia, a partir da psicologia. Então, ela abarca, assim, diversos aspectos. Eu não sou especialista na temática apenas, né? Digamos, fui relatora da resolução e, para tanto, né, nós lá na comissão tivemos que estudar essa temática. Mas confesso que não sou especialista, né? Tem bastante cursos atualmente, o pessoal que se interessar podem fazer. Então, hoje a gente vai trabalhar os aspectos mais gerais, não vamos entrar ainda na resolução, e na quinta-feira, então, a gente trabalha especificamente a resolução 18. Então, nós vamos começar, eu vou compartilhar minha tela, e daí, se vocês tiver algum problema, aí a Guilene, que acho que está ali com o microfone, ela me avisa, tá? Ok, Ana, aviso sim. E aí a Guilene ela que vai ficar ali acompanhando o chat, porque como eu vou compartilhar a tela, eu não vou ter acesso ao chat, e no final ela vai, então, eu passo para ela passa as perguntas que vocês façam via chat, então, e na medida do possível, né, vou tentar responder, ou indicar materiais, ou depois eu posso colocar lá na plataforma algum material. Então, vamos lá, está aqui. Compartilhar. Tá ok? Todo mundo tá compartilhada a tela? Tá compartilhada a tela, Ana. Então tá. Não, se ela puder ficar maior, melhor, mas essa dá para ler tranquilamente. Eu já coloquei modo de apresentação. Então tá ok, acho que tá ok. Então tá. Então vamos iniciar. Então, como eu disse, essa primeira discussão é o direitos humanos, construção histórica e fundamentos. Claro, eu fui um pouco pretensiosa nesse título, porque realmente nós não vamos trabalhar toda a construção histórica dos direitos humanos, né, mas vou trazer algumas questões
mais para reflexão e para mobilização para essa temática. Então, aqui eu coloco uma pergunta, né? Direitos humanos, o que são? Bom, direitos humanos nada mais é que são aqueles que o indivíduo possui simplesmente por ser uma pessoa humana, simplesmente pela importância de existir, tais como, quais são os direitos humanos? O direito à vida, o direito à família, o direito à alimentação, à educação, ao trabalho, à moradia, ao meio ambiente sadio. Então, os direitos humanos são um conjunto de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Ele é inerente à dignidade da pessoa humana porque esta é uma qualidade intrínseca que é inseparável de todo e qualquer ser humano. Então, como eu disse, em razão de sua condição humana, ele é titular de direitos. E o que vem a ser dignidade? Bom, como eu disse, direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, ela pode ser vista a partir da filosofia, do direito, mas tentando, assim, resumir ao máximo, dignidade é respeitar e tratar o ser humano de forma igualitária, independentemente de qualquer de sua condição, seja das suas condições sociais, culturais, econômicas, étnicas, etc. Tá? Mas quando a gente trata sobre igualdade, a gente sempre tem que pensar a igualdade como inseparável da diferença. A igualdade, ela tem uma relação dialética com a diferença. E a igualdade e diferença ser vista como um aspecto central das relações sociais. Por isso que eu trouxe essa imagem onde todos, né, indivíduos de diferentes idades, diferentes etnias, diferentes sexualidades, enfim, estão todos no mesmo pódio ali, né? Não é que nem quando se recebe uma medalha, né, em alguma competição olímpica, que o número 1 está acima dos outros, mas estão todos no mesmo patamar. Bom, para ilustrar essa questão da igualdade e diferença, eu trouxe essa citação do Boaventura de Souza Santos, que é muito conhecida, mas eu acho que ela resume bem como que a gente pode trabalhar esse binômio igualdade e diferença. Então, Boaventura diz: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. E eu acho que a figura ali demonstra bem isso. Bom, os direitos humanos, para eles atingirem esse patamar de norma, de lei, de legislação, foi sempre necessário um processo histórico, político e social, onde muitas lutas foram travadas e ainda, né, se travam. Sempre essas lutas com o objetivo de retirar o ser humano da violência e da opressão. Os direitos humanos são direitos fundamentais, eles são reconhecidos no âmbito internacional. E eles são garantidos pelo sistema social no qual aquele indivíduo faz parte. Então, por exemplo, no Brasil, a principal norma, né, a principal norma nacional que trata dos direitos fundamentais, os direitos humanos, que são aqueles que interessam a todas as pessoas, é a Constituição de 1988,
ela é transversada por esse conceito de direitos humanos, principalmente nos artigos 5º, né? O artigo 5º traz os direitos fundamentais e o artigo 6º. Uma citação também bastante conhecida do Bobbio, do Norberto Bobbio, resume bem o que a gente quer dizer com esse processo, que os direitos humanos, ele é um processo histórico, político e social. Bobbio coloca que os direitos humanos, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Depois, mais adiante, nós vamos ver um pouco desse processo, né, histórico, político e social dos direitos humanos. Aqui na América Latina, os direitos humanos, a educação para a paz, ela emerge nos processos de transição democrática nos anos 70 e 80. A gente pode dizer que nós, no Brasil, fomos forçados, de certo modo, a falar em direitos humanos a partir do golpe civil-militar de 64. As condições, a violência, a tortura, a resistência à ditadura fez com que houvesse muitas lutas e sempre os direitos humanos estavam presentes, né, nessas organizações. Bom, então, um pouquinho, olha só, eu estou começando aqui o percurso histórico em 1948, mas não é aí que inicia, né, esse processo de construção dos direitos humanos, né? A gente tem muitos outros fatores muito antes, né? Mas nós vamos aqui partir das declarações mundiais. A primeira, em 1948, que é bastante conhecida, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se deu, né, após a Segunda Guerra Mundial, com a questão do genocídio, né, dos judeus, a questão do Holocausto. Então, os países membros se reuniram e elaboraram esta Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês viram que se usa o termo declaração. Por quê? Porque é um entendimento que os direitos humanos são direitos naturais, é o direito que é inerente à pessoa humana. Então, esse conjunto de normas, de princípios, esses direitos, eles só precisam ser declarados, porque eles são naturais, eles são inerentes à dignidade da pessoa humana. Em 1968, houve em Teherã a primeira Conferência Mundial dos Direitos Humanos, e daí também houve uma declaração, que é a Declaração de Teherã, que ela reafirma esses princípios da Declaração Universal e reafirma outros instrumentos internacionais sobre essa matéria dos direitos humanos. Depois houve uma segunda conferência, em 1993, que é a segunda, então, Conferência Mundial de Direitos Humanos, que foi em Viena, e essa conferência, então, dessa conferência surge a Declaração de Viena. E nessa conferência, além da declaração, a declaração vem acompanhada por um programa de ação, né, que todos os países signatários deveriam cumprir, se comprometeram com o cumprimento desse programa.
Então, é na Conferência de 93, de 1993, que há um aprofundamento e a atualização dos compromissos lá assumidos em 1948. Então, essa Declaração de Viena, ela é muito importante para a nossa temática, que é a educação em direitos humanos. Mas nós vamos ver mais adiante. Então, trabalhando um pouquinho, né, destaquei aqui algumas coisas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está ali no material, no Google Classroom, vocês podem acessar toda a declaração, mas eu trouxe um excerto aqui que eu acho que é bastante importante, além do preâmbulo, né, da declaração, além do artigo 1º, que é muito conhecido. Então, o preâmbulo, uma parte do preâmbulo coloca que o desconhecimento e desprezo dos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. E o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Então, vocês viram que é uma proclamação, uma declaração daquilo que já deveria ser inerente, né? E o artigo 1º, conhecidíssimo, né, coloca que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. A declaração, ela proclama os 3 princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos, né, que são aqueles princípios da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E esses princípios estão dispostos nos parágrafos iniciais da declaração. Mas, além desses princípios, está a afirmação da democracia como o único regime político compatível com o pleno respeito aos direitos humanos e a solução legítima para a organização do Estado. Portanto, direitos humanos, ele é inseparável de democracia. A Declaração dos Direitos Humanos, ele é como um ideal a ser atingido por todos os povos e todas as nações. E cada indivíduo, cada sociedade deve se esforçar através do ensino e da educação para promover o respeito a esses direitos e liberdades. Então, vocês viram que já, isso também está no preâmbulo da declaração. Então, vocês viram que desde o lado do preâmbulo, a Declaração Universal coloca uma centralidade na questão da educação em direitos humanos. Bom, então vamos lá, vamos pular lá para a segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos, a Conferência de Viena, em 1993. Nessa conferência mundial, quatro aspectos tiveram bastante relevância no que se refere ao impacto das suas resoluções para essa concepção de desenvolvimento humano. Então, o que é ressaltado na declaração? Que todos os direitos humanos, e isso aqui vocês têm que estar gravados, porque isso vai se repetir sempre quando se fala em direitos humanos, que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional tem que considerar globalmente os direitos humanos, de forma justa e equitativa e com igual ênfase. Mas a própria declaração ressalva que, embora se devam ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os antecedentes históricos, culturais e religiosos,
embora a gente tenha que ter presente essas especificidades, compete aos Estados-membros, no caso, independentemente dos seus sistemas político, econômico, cultural, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades individual. Então, todas essas características, a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação, tanto dos direitos civis e dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, ou seja, tu não pode dizer, bom, eu vou te dar só ao cidadão, ele vai ter só seus direitos civis, mas seus direitos sociais não vão ser considerados. Não, porque justamente os direitos humanos, eles são universais. Tu tem direito à saúde, é mais importante ter direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à informação, não. Não tem uma hierarquia entre os direitos. Bom, então, justamente a universalidade, ela se apoia nesse princípio da dignidade humana, que seria, óbvio, como eu disse, inerente a todos, indistintamente, independente da nacionalidade ou de qualquer outra particularidade, peculiaridade. Por essa razão, os direitos humanos devem ser considerados universais. A grande controvérsia de Viena se desenvolveu justamente ao redor da questão da diversidade, que tornaria, digamos, os princípios de direitos humanos não aplicáveis ou relativos, segundo os diferentes padrões culturais e religiosos. Mas, realmente, esses desafios para esse entendimento entre essa tensão, né, entre o diálogo intercultural e a universalidade dos direitos humanos, quem trabalha bem essa tensão, né, e que tem uma proposta de como que a gente pode, né, resolver isso, é o professor Boaventura de Souza Santos, no seu artigo que está disponível ali nas referências, que ele trabalha a questão dos direitos humanos universais. O autor coloca que ao considerar a característica, né, da universalidade dos direitos humanos, essa reflexão reconhece uma concepção de dignidade humana presente no estado... desculpa, me perdi um pouco. Na questão do Ocidente, né? É uma característica que é pensada a partir do Ocidente. E como que a gente pode romper com isso, né? Como é que a gente pode pensar os direitos humanos a partir de outra maneira? Então, o Boaventura de Souza Santos defende uma compreensão multicultural dos direitos humanos, e que a gente deve abrir brechas, caminhos para que outros conceitos não ocidentais de direitos humanos, de concepção de dignidade humana presente nas diversas culturas, eles devem também ser pensados, e que deve se trazer, então, ele traz essa questão do diálogo intercultural. Parece isso ser bastante utópico, e realmente acho que é, mas acredito que esse ideal, ele é tão
ele é um ideal, ele é ideal tanto quanto o respeito universal à dignidade da pessoa humana, o que não deixa de ser uma exigência ética que nos é colocado. Outra característica, a questão da indivisibilidade dos direitos humanos, o que essa característica nos diz? Que a afirmação de que a realização dos direitos civis e políticos não pode ocorrer sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, as categorias dos direitos humanos são, assim, uma unidade indivisível, de maneira que a violação de uma categoria de direitos não pode ser justificada para a garantia de outros direitos. Eu não posso justificar que eu vou dar todos os direitos sociais e o meu regime político ser uma ditadura, porque eu vou estar violando outros direitos, e os direitos são indivisíveis. Então, essa característica da indivisibilidade dos direitos humanos. Eu lembro que uma escola, quando ainda a gente estava lá no conselho, ela fez uma consulta, porque algumas noites a escola teve que fechar, não atender as suas turmas de EJA, porque havia toque de recolher, devido à violência e tal, e nos perguntaram, então, se esses dias se era correto, ou se esses dias tinham que ser repostos, né? Então, o que a gente responde, né? Que um direito não pode, né, tirar o outro direito. Evidentemente, se naquele momento não era possível, né, os estudantes estarem naquele ambiente, mas esse direito à educação, porque eles tinham direito à segurança, né, e seria inseguro eles estarem na escola naquele momento, mas o seu direito à educação também está no mesmo patamar. Então, eles teriam direito, sim, a ter essas horas, essas horas letivas recuperadas. Bom, então, essas são as características dos direitos humanos que a gente tem que estar sempre presente. E decorrente, então, dessas características, quando os direitos humanos eles estão colocados, então, na norma, nas normas, né, na sua característica doutrinária, digamos assim, quando eles estão lá colocados como direitos fundamentais, nas leis, na legislação, nas normas, então, eles têm certa natureza. Os direitos humanos aí são históricos, eles são irrenunciáveis, são inalienáveis e são imprescritíveis. Então, a partir da sua característica natural, digamos assim, eles apresentam, quando são colocados enquanto norma, características doutrinárias. Nenhum ser humano renuncia aos direitos humanos, pode renunciar a esses direitos. Eles são imprescritíveis, tanto é quando há crimes, né, que é atentado aos direitos humanos, esses crimes não prescrevem, né, quando os estados cometem determinados crimes, eles são imprescritíveis. O Estado brasileiro já teve várias vezes, né, denúncias de violação dos direitos humanos, e esses crimes são imprescritíveis, eles não têm tempo, bom, não foi investigado, não chegou a nenhuma conclusão, não. Tá? Então, essas são as características doutrinárias a partir das suas características naturais. Bom, e as dimensões dos direitos humanos, isso aqui é bastante importante para a gente pensar
esse processo histórico, social e cultural dos direitos humanos. São as dimensões dos direitos humanos. Aqui está colocado dimensões, mas, na verdade, no início se trabalhava a ideia de gerações, e alguns autores ainda trabalham com a ideia de gerações. Essa referência que eu vou trabalhar aqui de vocês é de Volkmer, que o texto completo também está ali colocado nos materiais de referência. A primeira referência à ideia de gerações de direitos humanos foi feita por Karel Vazak, em 1979. Ele fez essa referência de gerações para tratar da evolução, digamos, da evolução histórico-social dos direitos humanos. E ele utilizou como parâmetro para sua reflexão a tríade, então, dos valores da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E ele colocou, então, que a evolução dos direitos humanos ocorria em 3 gerações, cada uma delas ligada a um desses valores. No entanto, esse conceito de geração pode trazer a ideia de que quando a primeira geração indo para a segunda geração, esses direitos já não existiriam mais, no caso. Então, por isso, muitos autores utilizam, em vez de gerações, dimensões, e que são esses direitos não são substituídos ou alterados de tempos em tempos, mas resultam nesse processo de se fazer-se e de complementariedade permanente. Por isso, talvez seja mais apropriado falar em dimensões dos direitos humanos, não compreendendo qualquer hierarquia, né, entre eles, ou sem valorizar mais uma geração do que outra, em função já da indivisibilidade que nós vimos, que é intrínseca a esses direitos. Mas também é inegável, né, que os novos direitos vão surgindo em função da dinâmica da história, do nível de organização da sociedade em torno daquelas lutas específicas, e também da consciência do ser humano, dos seres humanos, como sujeitos de direitos. Bom, então, num primeiro momento, ou na primeira geração, e agora sim, chamada de dimensão, como a gente viu, Vazak coloca 3 gerações, né, cada uma vinculada a um dos princípios axiológicos, né, o princípio da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Mas hoje os autores já ampliaram essas dimensões, essas gerações, e já tem citado aí até a 5ª dimensão. Mas vamos iniciar com a primeira, então, dimensão dos direitos humanos. Isso aqui é bastante também importante para compreender a questão dos direitos humanos. Tá, então, no primeiro momento, estariam os direitos de primeira geração, tendo, então, nessa proposta de Vazak, como ver referência o valor da liberdade, na forma, então, dos direitos civis e dos direitos políticos. Então, seria a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, bom, dentre outras, todas, então, consideradas como direitos do indivíduo, individualmente. Então, os direitos de primeira dimensão são aqueles do indivíduo, e quando eles são violados, o seu direito individual é violado, então tu faz tu se coloca contra o Estado para, né, novamente arguir aquele seu direito, tá? Então, a primeira geração de direitos, eles estão vinculados historicamente, então, à declaração lá da Revolução Francesa,
eles também, a Declaração da Virgínia, da Independência dos Estados Unidos, então tem uma constituição histórica desses direitos civis e políticos. Num segundo momento, então, né, que seriam os direitos de segunda dimensão, ou de geração, né, dependendo do autor, que estariam ligados, então, ao valor da igualdade, eles estão expressos nos direitos sociais, econômicos e culturais. Por quê? Daí a titularidade já não é só do indivíduo, não é apenas do indivíduo, mas de uma determinada coletividade. Por exemplo, dos trabalhadores de educação do município de Porto Alegre. Então, eles são direitos, né, econômicos dessa coletividade. Então, primeira dimensão são os direitos colocados, considerados diretos ao indivíduo. Os de segunda dimensão, eles já se localizam numa coletividade, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Digamos que eles estão historicamente vinculados, foram conquistados, digamos, a partir das lutas, final do século XIX, início do século XX, né, os primeiros sindicatos, as greves, né, digamos que a dimensão histórica está colocada nesse momento aí. Depois vem os direitos da terceira dimensão. Esses direitos são os direitos meta-individuais, né? Eles estão acima dos indivíduos. São os direitos coletivos e difusos, são direitos de solidariedade. A nota, digamos, característica desses direitos novos, é de que o titular não mais é o homem individual, né, o ser humano individual, tampouco são aqueles que regulam as relações entre os indivíduos do Estado, como os de segunda dimensão, mas dizem respeito à proteção de categorias ou grupos de pessoas, como a família, como o povo, como a nação. Então, eles não se enquadram nem no público, nem no privado, mas eles dizem a uma categoria. Vamos ver um exemplo, por exemplo, direito do consumidor, né? Direito da mulher, direito ao território. Então, são direitos mais difusos, né? Direitos coletivos difusos, ou seja, que eles estão espraiados no conjunto da sociedade. Não tem uma titularidade individual, nem nem tem uma relação mais particular entre indivíduos, né, de uma determinada categoria e o Estado. Bom, e aí, atualmente, né, mais contemporaneamente, os autores acrescentam mais duas dimensões. A quarta dimensão, então, são os direitos referentes à biotecnologia, à bioética e à regulação da engenharia genética. Então, são direitos que têm vinculação direta com a vida humana, como a reprodução assistida, a eutanásia, o aborto, a clonagem, né? Então, que são discutidos em diferentes territórios, digamos assim, né? No meio jurídico, na medicina, na filosofia, na sociologia. Então, esses estão colocados como os direitos referentes à quarta dimensão. E os da quinta dimensão são os direitos, na verdade, os direitos de quinta dimensão, desculpe, são os direitos, então, advindos das tecnologias de informação, da internet, né, do ciberespaço, dessa realidade virtual em geral.
essas tecnologias nessas tecnologias de informação refletem uma transição paradigmática, né, da sociedade, e daí traz uma discussão de novos direitos humanos. Por isso que alguns autores mantêm só as 3 gerações, porque eles consideram que tanto os direitos referentes à biotecnologia, como os direitos das tecnologias da informação, eles podem estar colocados tanto nos direitos civis, como nos direitos políticos, sociais, econômicos, culturais, etc., os direitos de solidariedade, né, que estão nas outras dimensões. Porém, Volkmer, este autor, traz essa especificidade, né, essa discussão específica nessas 2 dimensões mais. Essas dimensões são bastante importantes a gente conhecer. Eu indico a leitura, né, do texto do Volkmer, que está bem completo. Bom, então, a partir dessas questões mais gerais, muito gerais, sobre direitos humanos, as características mais naturais, né, as características doutrinárias dos direitos humanos, as suas dimensões, né, a gente trabalha um pouquinho sobre a educação em direitos humanos. Então, o que é, como é que surge, como é que o Brasil trata essa temática. A educação em direitos humanos, como vocês viram lá, quando eu falei do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasce com a própria declaração, quando ela diz que os direitos que estão ali postos, eles sejam objeto de instrução, de ensino, né? Então, lá na própria declaração já está colocada a importância da educação em direitos humanos. Mas, na Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, na declaração e no programa de ação de Viena, que é ressaltada a importância da inclusão desse tema da temática de direitos humanos nos programas educacionais. Lá está colocado como uma questão curricular. E a Declaração de Viena, então, apela para aos estados, para que eles realmente assumam essa tarefa. No programa de ação de Viena, tem um ponto específico, um item específico de educação em direitos humanos, que está focado no item D, e traz dos incisos 78 a 82, especificamente sobre a educação em direitos humanos. Eu não trouxe aqui, para não me alongar, mas vocês têm ali a declaração e o programa de Viena, nas referências, vocês podem ter o acesso. Bom, continuando então, antes de entrar nesse conceito de educação de direitos humanos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, vou contextualizar um pouquinho a educação em direitos humanos no Brasil, como é que se chegou, então, ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, a partir das cobranças, né, colocadas em Viena, porque Viena trouxe bastante cobranças em relação ao programa de ação pelos estados. Eu quero dizer que o Brasil é signatário de todas as declarações e de todas as matérias que dizem respeito aos direitos humanos, a questão dos indígenas, a questão das mulheres, a questão da tortura, enfim. O Brasil, da pessoa com deficiência, o Brasil assinou todos esses documentos internacionais, e esses documentos internacionais, digamos, viraram lei no Brasil, né? A gente chama de lei infraconstitucional. Então, no Brasil, a partir, então, dessas cobranças colocadas em Viena, o Brasil lança, em 1996, o Programa
Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse programa, ele foi revisto 2 vezes, sendo que a última versão foi aprovada em 2010. Então, nós temos um PN, que é o PNDH3. Este é o último, né, que Programa Nacional dos Direitos Humanos aprovado, que foi em 2010. Houve o segundo, eu não lembro agora a data, eu acho que foi 2006, 2004, 2006, não lembro bem, e esse primeiro que foi em 1996. Especificamente, então, no campo da educação em direitos humanos, a partir, então, da Conferência Mundial de Viena e a partir do Programa Nacional de Educação, do Programa Nacional em Direitos Humanos, que já coloca a necessidade de um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, foi criada em 2003, um Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Esse comitê foi formado por especialistas, representantes da sociedade civil, de instituições públicas, privadas, de organismos internacionais, e a tarefa principal, então, desse comitê foi a elaboração de um plano nacional que se constituísse em referências, e esse plano nacional foi discutido em conferências municipais, estaduais, e na conferência nacional, e foi nessas conferências nacionais de direitos humanos que, então, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi concretizado, e ele é também posto como lei. A partir, então, do Programa Nacional de Direitos Humanos, foi, então, concebido o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Vocês viram lá, era um programa que apontava para diferentes áreas, ações a serem feitas, e apontava também para a educação em direitos humanos, e é no Plano Nacional de Direitos Humanos, a educação em direitos humanos, esse é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, é de 2006, a educação em direitos humanos é afirmada como uma política pública atravessada por valores, relações, práticas sociais e institucionais, articulando diferentes dimensões, jurídica, filosófica, histórico-política, cultural, sociopedagógica. Então, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, ele não trabalha só a questão da educação formal, a educação básica e o ensino superior, mas ele trabalha também com a educação informal, ele também tem ações para a educação informal, para a área da segurança, para a área da mídia, enfim. Mas nós vamos tratar, claro, né, no nosso âmbito, que é a educação básica. Mas ele traz, né, propostas, né, e é um plano de ação, então tem ações que o Estado tem que cumprir, tem que fazer. Bom, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, então, conceitua a educação, a EDH, como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação de sujeitos de direitos. Ele é sistemático porque ele é sempre, né, em todos os espaços, é multidimensional porque não é só na escola, como eu digo, ele também ele leva a educação dos direitos humanos para outros espaços. Educar em direitos humanos transcende o conhecimento do direito, por 3 razões. Eu acho que aí a tela cortou o texto, eu vou ler para vocês. Essa é uma citação que está no próprio plano.
que é do Pacheco, tá? Então, o que diz? Que o educar em direitos humanos, ele vai além de que o conhecimento do direito em si. Ele implica em estar preparado para exigi-lo, conhecer os mecanismos legais e institucionais de sua exigibilidade, saber onde lutar por seus direitos e as consequências pessoais e sociais de não fazê-lo, né? Então, implica em a gente estar preparado para exigir, conhecer os mecanismos legais institucionais para exigir esses direitos. Outro aspecto que não aparece aí, eu não sei por que cortou, deixa eu ver. Não, desculpa. Cortou aqui no slide. Mas outro aspecto deixa eu achar aqui na minha cola agora. Outro aspecto tem um caráter multiplicador da eficácia desses direitos a partir da apreensão conceitual de princípios éticos. Tá? Então, o primeiro se trata, está colocado uma dimensão epistemológica, que é a questão do conhecimento. O segundo já está colocado numa questão ética, numa questão filosófica. E também os direitos de educar para os direitos humanos impõe o exercício constante na proteção da vida e exige que os direitos sejam efetivados para que todos tenham uma vida digna. Então, é conhecer, né, quanto tal, estar implicado eticamente e também realmente que eles que tem esse exercício constante de proteção à vida e que nós todos, né, temos esse dever. Bom, e a educação em direitos humanos, ela também traz dimensões, né? Ela exige uma formação ética, crítica e política, né, para atender essas dimensões. Vera Kandal coloca 3 dimensões que devem estar presentes na educação em direitos humanos, para que realmente se crie uma cultura de direitos na sociedade. A primeira diz respeito à formação de sujeitos de direitos nas esferas pessoal e coletiva. O que é a formação de sujeitos de direitos? Realmente que tu tem esse entendimento, né, que tu é um sujeito que tem direito à saúde, à vida, direito à educação, direito à moradia, etc. A segunda dimensão da educação em direitos humanos é o favorecimento de processos de empoderamento voltado para atores sociais historicamente excluídos de poder na sociedade. Então, os processos de empoderamento, por exemplo, né, das mulheres, dos negros, dos indígenas, enfim, desses atores que foram atores sociais que foram historicamente excluídos. E a terceira dimensão se refere aos processos de transformação para a construção de sociedades democráticas e humanas. Então, essa dimensão se refere à emancipação desses sujeitos, né? Desses sujeitos enquanto eu individual e com o sujeito também coletivo. Então, essas são as 3 dimensões. Para que educar para os direitos humanos? Né? A gente tem que estar atentado à formação de sujeitos de direito, a gente tem que estar atentado para o empoderamento desses atores excluídos da sociedade e se referir a esses processos de transformação, de emancipação social. Bom, antes de passar para as diretrizes, não, tá bom, diretrizes, então, bom, a partir, então, vocês viram, né, Programa Nacional de Direitos Humanos, a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que dentro do plano traz questões específicas para a educação básica,
desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e para o ensino superior, além, né, de outros segmentos, né? A partir disso, então, o Conselho Nacional de Educação, a partir do seu Conselho Pleno, normatizou as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Elas estão normatizadas no parecer número 8 de 2012 e na respectiva resolução número 1 de 2012. Só um parênteses aqui. Aqui, no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre, o Conselho Municipal, ele se manifesta também, normatiza, né, as matérias também via resolução. Só nós a gente faz a resolução e a justificativa seria, então, essa fundamentação daqueles artigos da resolução. O Conselho Nacional tem o parecer que traz, então, todo esse embasamento teórico, filosófico, para a resolução. Ele tem 2 documentos. No nosso sistema, a gente tem um documento só que traz essas 2 partes, tá? As diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, então, que se apresenta nesses 2 documentos, ela traz como princípios, né, da educação em direitos humanos a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e das diversidades. Vocês viram que sempre quando traz a questão da igualdade, traz a questão das diferenças e das diversidades. A laicidade do Estado, que parece, né, que hoje em dia está meio sendo questionado, embora lá a nossa Constituição já afirme isso. A democracia na educação, a transversalidade, a vivência, a globalidade e outro princípio, a sustentabilidade ambiental. Então, são esses 5 princípios que estão colocados nas diretrizes. E as diretrizes, enquanto elas se colocam quanto um reposicionamento, elas trazem que é importante reposicionar os compromissos nacionais com a formação de sujeitos, direitos e suas responsabilidades. Ela também visa, nessas diretrizes, o respeito mútuo pelo outro, pelas diferentes culturas e tradições, né? A educação em direitos humanos, dentro dessas diretrizes, visa isso, o respeito mútuo pelo outro, pelas diferentes culturas e tradições, e a educação em direitos humanos, ela exige um posicionamento quanto à promoção de uma cultura de direitos. Então, esse posicionamento exige aquelas 2 dimensões que eu já colocava, né? Não só na questão epistemológica, não só numa dimensão do conhecimento dos direitos, né? Que é importante, das leis, enfim, dos estatutos, mas que tenha realmente, que em todos os espaços, agora falando da escola, que é o nosso, que aqui a gente está colocado, né? Que as diretrizes estão postas, que em todos os seus espaços ela pratica esses direitos, né? E pratica esses princípios colocados nas diretrizes nacionais. Então, a educação de direitos humanos, ela traz uma dimensão epistemológica e traz uma dimensão filosófica, ética, para a gente pensar. Bom, então, a partir disso, os fundamentos da educação em direitos humanos, isso ainda das diretrizes nacionais, a educação em direitos humanos é uma informação ética, né, crítica e política. Vocês viram que tem muito a ver com aquelas 3 dimensões que a Kandal já colocava. Uma formação ética, que diz respeito à formação
de sujeitos de direito, né? Uma formação crítica que diz respeito a esses processos de empoderamento, né, desses atores historicamente excluídos, e essa formação política que diz respeito aos processos de transformação, emancipação social. Então, a ética se refere à formação de atitudes orientadas por valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas. Desculpa, está errado aí. Então, que serve de parâmetro ético-político para a gente, para a nossa reflexão, para os modos de ser e agir, tanto individualmente, como coletivamente, como por dentro da instituição. A formação crítica, então, diz respeito a esse exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais coerentes com os direitos humanos. Então, viram o conhecimento e a prática, juízos reflexivos, né? Fazer a reflexão, mas fazer a ação também. Reflexão, ação está posta aí, então, nessa dimensão crítica, nessa formação crítica. E a formação política que deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e transformadora dos sujeitos, então, de direitos. Então, uma ação com reflexão para que realmente se busque essa perspectiva emancipatória, né, desse sujeito. Ana? Oi, Ana. Oi. É a Marga. Sim, estou terminando. Isso, só para te avisar que são 20h44, né? E que acho que a gente podia fazer uma intervenção daqui a pouco com nossos cursistas, né? Terminando agora, na última lâmina. Tá bom. Então, para concluir, a partir de todos esses princípios, nós, então, pensamos a nossa resolução própria no sistema. Então, vou falar bem rápido, porque isso na quinta a gente vai trabalhar. A gente pensou o que deveria constar, então, qual seria a sua abrangência, que ela seria uma norma complementar, quais os fundamentos da EDH no nosso sistema, quais os princípios, as dimensões e objetivos, qual a metodologia de trabalho da educação em direitos humanos no sistema, que conteúdos, né, a EDH teria, como se daria a formação inicial e continuada, como que seria trabalhado isso, né? Como que seria posto isso no PPP e regimento, como se daria a produção de materiais e as estratégias de acompanhamento das ações, né, das escolas. Então, isso que foi posto lá na resolução. E é isso, vou deixar para vocês aí mais uma partezinha que está as referências que vocês podem acessar lá. Tá, eu vou por aí. Agora eu vou voltar, a Guilherme, quando quiser, enquanto eu volto aqui para o Meet, parar de apresentar. Deu? Oi. Desculpa. Eu não cuidei o tempo. Ana, tá, muito bom, excelente a tua fala, trouxe, assim, todo um apanhado geral, né, da Constituição, dos direitos humanos, muito bom mesmo. Como sempre, né, enquanto conselheira, eu sempre admirava muito as tuas apresentações, né, nas nossas plenárias, e, enfim, as discussões, e especialmente quando foi da construção desta resolução, né, do cuidado que tu tiveste, assim, de contemplar, né, toda essa questão histórica, de fazer todo esse apanhado para que realmente as nossas escolas, do nosso sistema municipal de ensino, pudessem abranger todas essas prerrogativas, né, tão importantes quando se fala em direitos humanos, né, quando nós, enquanto escola pública, laica, gratuita e para todos, né, precisamos pensar numa educação realmente para todos, né? Então, eu gostaria de sugerir, que hoje nós estamos aqui com 14, né, pessoas na sala, por enquanto,
quem sabe o pessoal possa abrindo as suas câmaras para que a gente possa se ver um pouquinho mais, né, e nos conhecermos, afinal teremos 5 semanas juntos, né, a partir de hoje, em que teremos 2 meets por semana, acho que no final nós estaremos já nos conhecendo super bem. Hoje, sendo o primeiro meet, a gente sabe, né, Ana, como é que é, o pessoal não se conhece muito, aos pouquinhos vai se conhecendo, talvez muitos de vocês sejam colegas de escolas, já se conheçam de outros espaços que vocês tenham já trabalhado, coisa assim, mas que acho que é super importante, né, essa apresentação para que se possa saber, quando se pensa numa resolução, quando o conselho elabora uma resolução, o tanto de pesquisa que se faz, o tanto de busca, o tanto de estudo que é feito, para que realmente essas resoluções, elas reverberem no nosso sistema, e elas reverberem positivamente, né, Ana? Quanta pesquisa tu fizeste naquele período, né? Eu lembro, assim, eu também sou da comissão da CEMIG, a mesma comissão que a Ana, na época em que ela estava conosco, era a coordenadora. Eu lembro, assim, de reuniões em que ela trazia questões referentes à construção dessa resolução e de toda uma pesquisa imensa. Deu para ver, né, na apresentação que ela trouxe aqui para nós, né? Mas gostaria, assim, de que os colegas que estão conosco hoje, né, em virtude... Quando estivermos em muitos colegas, nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá? Mas hoje, assim, gostaria que vocês pudessem abrir os seus microfones e quisessem conversar, colocar, se apresentar, de que escolas vocês são, de que lugares vocês estão falando, e fazer algumas questões, né, alguns comentários referentes ao nosso início, né, de hoje, a apresentação que a Ana nos traz, a todos esses pontos extremamente importantes que ela nos apresenta para se pensar na questão dos direitos humanos dentro das nossas escolas. Professora Margarete. Sim? Só antes da gente começar, teve uma pergunta no e-mail, eu acho que é pertinente a gente aproveitar esse espaço para avisar os alunos, sobre o webinário que a gente informou que quem não participou vai fazer, né, um resumo para contar como presença. Mas algumas pessoas participaram, já tem a presença registrada, e aí uma das alunas perguntou se ainda assim vai ser necessário fazer esse resumo. Então, acho que é interessante a gente informar para o resto do pessoal também. Isso, muito bem colocado. Dandara é a nossa tutora, ela estará conosco em todos os nossos encontros e nos cursos. A Dandara, a Guilene estarão muito próximas de todos vocês. Eu também, em muitos momentos, estarei com vocês, auxiliando nas questões técnicas, nas questões pedagógicas serão as nossas formadoras, né? E as questões técnicas, administrativas, serão todas conosco. Ana, me dá uma licencinha, então, só para eu poder fazer uma fala bem rápida sobre essa questão. Sim. Nós tivemos um problema no primeiro webinário, que a sala foi invadida, né? Enfim, infelizmente, sabemos que os patrulhamentos aí estão muito fortes, e nós tivemos que trocar de link, então muitos perderam o link e não puderam participar. Para que isso não seja perdido, nós fizemos a gravação dos webinários, então ela já está, inclusive, colocada no YouTube do Conselho Municipal de Educação, que o endereço está no e-mail que todos vocês receberam. Então, quem não conseguiu participar e assistir, assista ao nosso webinário, que foi feito, e faça uma apreciação, no máximo de uma lauda, e enviem para o e-mail, né, do curso CME 30 anos, este e-mail que estava lá no e-mail que vocês receberam, para que a gente possa computar a presença de vocês. Isso, Marta, obrigada, foi você que perguntou, né? Então, acho que agora já está esclarecido, certo? Então, vamos ver, quem gostaria de dizer de que lugar está falando, de onde é, de que escola, de que espaço, e que perguntas, né? O que vocês gostariam de colocar para a Ana, né, a relatora que elaborou, junto com a comissão especial, esta resolução, fez toda uma pesquisa, muita leitura, muito trabalho, muita reflexão, para elaborar uma resolução que realmente reverberasse dentro das nossas escolas. Temos também aqui conselheiras assistindo esse nosso Meet, né, as conselheiras do Conselho Municipal, em alguns momentos estarão conosco também, assistindo os nossos Meets aqui.
E é importante, todos nós também precisamos de muita formação o tempo todo, para estarmos muito atualizados, né, no que se refere à educação municipal. Então... A Marta, eu acho que levantou a mão. Marta. Sim, Marta. Pois não, Marta? Então, boa noite, eu sou a Marta, sou professora da rede, estou neste momento em direção de escola, estou na direção da EMEI Tio Barnabé, e já fui conselheira, então já cumprimentei ali no começo a Ana, participamos durante um tempo juntas no começo do teu mandato, né, eu estava encerrando o meu, então fiz questão de participar desse momento também, como fazendo parte da minha trajetória como educadora, e como uma agente de luta e de resistência na área da educação. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos à Ana, que sempre trabalhou de uma maneira muito dedicada e comprometida. Então, Ana, eu volto, assim, naquele meu pedido, assim, que eu gostaria de compartilhar essa tua fala na quinta-feira, na nossa formação na escola, porque eu acho, assim, de suma importância. Nós ficamos juntas ali durante pouco tempo no conselho, mas te admiro, então eu realmente queria poder compartilhar com os colegas da escola. Beijo, um abraço. Aos demais também vocês têm o recurso, né, de levantar a mão aqui para solicitar a fala. Natasha? Pode ser, Natasha, fique à vontade. Claro. Deixa eu ligar aqui minha câmera, Isso. na verdade. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Ela aparece. Olá, estou na minha casa, bem tomado já. Então, primeiramente, queria agradecer o convite. Convite não, na verdade, a oportunidade de estar participando, né? Meu nome é Natasha Timen, eu trabalho numa ECEI, Associação Evangélica Luterana de Caridade, conhecida como a ELCA. A nossa diretora, Elaine, também está fazendo parte do CME também, então ela que passou o link para mim estar participando, conhecendo um pouquinho, né, porque é minha mãe, então ela falou assim, vai lá, participa, porque ela é filha de peixe, peixinho é. Então, eu só queria agradecer o convite, falar que está sendo uma baita de uma experiência. E é isso. Rodrigo? Olá, boa noite a todas e todos. Sou da rede municipal já há mais de 20 anos. Atualmente trabalho, estou aqui na EMEI Emílio Meyer, por enquanto EMEI, né? Atualmente trabalho com curso normal, mas eu sou professor de anos iniciais por todo esse tempo aí de prefeitura. E meu interesse em participar dessa formação, não sei se com meus horários do próximo semestre eu vou conseguir manter, mas eu vou tentar. Eu recebi os horários ontem, assim, mais complicadinhos. Mas meu interesse é por estar trabalhando aqui no curso normal do Emílio. E também eu tive um contato aí com o Conselho de 2011, foi uns 4 anos mais ou menos, no extinto CREEI, né? Então, que lá nós trabalhávamos na assessoria, instruindo os processos, principalmente com a rede privada, que faz parte do sistema, né? Então, foi um período de muita aprendizagem lá no CREEI, os contatos, assim, né? As formações que a gente podia fazer junto com o Conselho, foram, assim, de grande valor. Então, estou aqui para, né, e parabenizar todas vocês pelo trabalho que vocês fazem aí, e seguimos na luta. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Um grande abraço, até o próximo encontro. Obrigada, Rodrigo. Passo a palavra para Deniomar. Olá, boa noite. Eu sou colega do Rodrigo, então já poupa algumas falas.
Eu trabalho na rede municipal como professor de inglês desde 2003, onde eu fiquei 9 anos no ensino fundamental e EJA, então eu passei por essas duas modalidades durante bastante tempo, e também para o ensino médio, mais 9 anos agora no ensino médio. Antes também passei por muitas instituições privadas. E então eu geralmente eu paro e faço um levantamento de tudo que eu passei até hoje, e aí então eu formulo, me vêm as críticas, tanto favoráveis como negativas. Então eu comecei realmente, me interessei pelo curso para juntar essa minha visão que eu tenho de tudo que eu passei, né, durante todos esses anos, uma carreira, né, e então me interessei pelo curso e estou gostando. Também participei numa época em que foi implantado o italiano na Escola São Pedro, e eu, como estudante de alemão, formado em alemão também, tentamos colocar a língua alemã, inclusive teve um semestre de língua alemã lá no Pasqualini, mas como tudo era bancado pelo Instituto Goethe, trocou o governo e não saiu isso, e hoje também não sei como o italiano está na rede. Então, eu acho muito interessante essa coisa do currículo e de como melhorar a escola. E é isso, estou à disposição. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de abrir o microfone e fazer uma fala? Fiquem à vontade, tranquilo, muito tranquilo. Aproveitar o momento que quando nós estivermos com todos aqui, até que todos consigam acessar a sala e pegar bem o funcionamento, como é que é, aí nós estaremos em bem mais pessoas, né? Então, a gente aproveita quando temos, assim, mais possibilidades. Guilene, contigo. Ana, eu participei bastante também desse processo junto com a Ana, né? Mas eu acho que tem uma questão que ela trouxe na fala que talvez fosse importante comentar um pouquinho mais, que na verdade a educação educação para direitos humanos, em e para os direitos humanos, ela se transversaliza na escola desde a gestão até a sala de aula. O princípio democrático também, né? A questão da gestão democrática, ela vai desde a gestão até o aspecto, as questões pontuais na sala de aula. Então, acho que podia dizer um pouquinho mais desse casamento e desse processo histórico dentro da escola, né? Como é que isso se potencializa se a gente garante a gestão democrática como um exercício dentro da escola, né? A questão da educação em para os direitos humanos. Eu acho que seria algo importante da gente poder aprofundar, se tu quiseres. Posso falar? Antes de entrar, eu queria falar uma coisinha antes de entrar nessa questão que a Guilherme trouxe. Um beijo para a Marta. Brigamos. A Marta ajudou bastante quando eu entrei lá no conselho. Meu Deus, ela fazia muitas coisas. Ela era assessora, era vice-presidenta, era tudo. Assim, eu queria só colocar uma coisinha, porque quando eu falei, talvez a gente não se dê conta, né? Vocês viram, né, que o primeiro Programa Nacional dos Direitos Humanos é 96, é o governo Fernando Henrique, né, Cardoso, em 1996, mas, realmente, os direitos humanos, eles obtiveram um espaço institucional bem maior nos governos do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff.
pelo fortalecimento dos conselhos com participação da sociedade civil, houve todas as conferências de direitos humanos, conferências relacionadas ao direito à diferença, à diversidade, à defesa das minorias, elas estão postas nesse período. O Programa Nacional dos Direitos Humanos de 2010, que foi atualizado em 2010, um dos eixos, que é o eixo da verdade e da memória, da verdade e da memória, que traz a questão da colocação, da criação da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2011. Então, olha só, a nossa Constituição cidadã é de 1988. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada só em 2011, já no governo, olha, nem no governo Lula foi só no governo Dilma Rousseff, né? E os seus trabalhos, o relatório final foi apresentado em 2013. Em 2013, já quando em 2014 começa, né, toda uma crise político-institucional no nosso país. Então, nesse período todo, houve uma busca, né, de um debate em torno dos direitos humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos, né, então, houve muito debate. Então, eu acho que o papel hoje da educação em direitos humanos, hoje, no Brasil de hoje, ele se reveste, assim, de importância muito grande nesse atual cenário, né, marcado pelo encolhimento desses canais democráticos, esses canais de representação democrática. Haja vista esse ministério aí da família, dos direitos humanos, que a primeira coisa que fez foi realmente tirar os poderes, né, da Comissão da Anistia, que vinha fazendo um trabalho com as caravanas da anistia. Isso tudo, gente, foi tudo por água abaixo, né? Não foi porque, óbvio, né, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, não foi porque ainda os familiares, né, as pessoas continuam em luta, por isso que na fala eu enfatizei bem, né, a questão dos direitos humanos como processo histórico continua em luta. Então, no âmbito, né, das políticas públicas, representa uma contribuição necessária em defesa da liberdade, dos direitos e o enfrentamento dessas políticas, que são políticas de silenciamento, né? Não são políticas de verdade e memória, não são políticas para a educação em direitos humanos. A gente assiste cotidianamente, né, o encolhimento do espaço democrático, o aumento de homicídios, né, e perseguição, por exemplo, ao movimento indígena, ao movimento de mulheres, assassinatos de defensores dos direitos humanos desde 2019, subiu, assim, é brutal. Eles representam realmente um retrocesso aos direitos humanos no Brasil. Isso é visto mundialmente, né? Mundialmente há uma preocupação com a questão dos direitos humanos, como que está. Então, a educação em direitos humanos reveste de muita importância. E embora o Programa Nacional de Direitos Humanos ele foi desvanecido, né, nessa crise político-institucional, em consequência desse processo de golpe, consequentemente, né, com esse desfecho em 2018, com a eleição de um propugnador da ditadura civil-militar, eu penso que uma rede de formação em direitos humanos, entrelaçando, então, muitos atores, pode constituir uma resistência a esses processos. Então, nós aqui, essa formação de rede é muito importante, né? Nós temos no Brasil
uma legislação na questão dos direitos humanos muito importante. Estatuto da pessoa com deficiência, Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, né? Então, temos, né, um lastro, né, na questão da legislação, mas nós precisamos empoderar, né, por isso essa questão do empoderamento. Então, eu penso que a educação em direitos humanos, aí, respondendo um pouco, entrando um pouco no que a Guilherme colocou, porque eu ia deixar essa discussão um pouco para quinta-feira, que na nossa resolução a gente colocou educação em e para os direitos humanos, né? Quer dizer, a educação em direitos humanos é realmente a questão da dimensão epistemológica, né? Que eu conhecer essa legislação, individualmente o sujeito, né? Se reconhecer enquanto um sujeito de direito. E a educação para os direitos humanos, ela é essa que se dá nas práticas sociais e nas práticas cotidianas. Daí os direitos humanos, eles devem transversar desde lá da sala de aula, não só o nosso conteúdo, né, mas a nossa relação com os nossos estudantes e deles entre si, né? As relações com o conjunto dos profissionais de educação que atuam na escola, as relações entre pais. Então, a educação de direitos humanos, ela vai para além do conhecimento do direito em si, né? Do direito individual, dos direitos coletivos, difusos, enfim, ela é uma educação para os direitos humanos, né? Por isso que as diretrizes nacionais colocam que essa questão da cultura de direitos, né? Que a escola viva essa cultura de direitos. Então, a EDH, enquanto concepção, tanto no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, como nas diretrizes nacionais, ela apresenta essas duas dimensões, tá? A educação e dos direitos humanos e a educação para os direitos humanos. Mas no seu nome, digamos, é EDH. Nós, no Sistema Municipal de Ensino, ou seja, a EDH, no conceito de EDH, está implícito o em e o para. Nós, na nossa resolução, a gente optou em deixar explícito, né, esses dois conceitos, o em e o para, porque ela transversa todas as relações da gestão. Então. E aí, vindo lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando coloca, né, que para que esses direitos possam realmente transitar e que realmente que seja o direito da dignidade, né, a pessoa humana, da direito à vida, à saúde, à educação, enfim, o único regime, né, o que casa com os direitos humanos é a democracia. Então, essa cultura dos direitos, ela é uma cultura, ela tem que ser uma cultura democrática, e isso perpassa em todas as relações. Então, eu acho que a educação em direitos humanos, ou a educação em e para direitos humanos, ela é capaz de contribuir para essa emancipação social e política, acho que com 3 possibilidades, pensando naquelas dimensões que a Vera Kandal, né, apresenta, que é possibilitar esses processos de empoderamento pessoal, coletivo, né, e político, que eu possa me enxergar, né, me empoderar pessoalmente, coletivamente, né, reconstruir essa experiência de si mesmo, né, e do coletivo, né, essa experiência de como você constrói essa experiência de ser um sujeito de direitos, né, que eu tenho direitos simplesmente pelo fato de existir, de ser humano. Então, eu tenho esses direitos. E eu acho que o terceiro, que parece que a gente não precisaria mais falar nisso, mas
né, como eu disse, hoje em dia, né, como o Brasil se encontra, esse caminhar ainda para o nunca mais, né? Nunca mais remoções forçadas, perseguições, torturas, exílios, sequestros que cotidianamente a gente ainda, né, vê no Brasil e no conjunto, né, de muitos países. Então, eu acho que é isso, um pouco respondendo a Guilherme, um pouco fazendo a gente pensar, nós começamos, olha só, a Resolução Nacional, as diretrizes, ela é de 2012, tá? Maio, junho, por aí, acho que é maio. Tá? Aí a gente, nós temos que pensar, e tarará, passou aquele ano, 2013, a gente começou a estudar, e a pensar, e a buscar. Só que, como vocês veem, né, daí aparecem questões dentro do conselho, responde isso, consulta daquilo, e faz outras resoluções, e no meio já surgiram, essa aí é a 18, eu fui relatora da 16 também, que era sobre a questão da infrequência. A 17, que eu não lembro, é a questão da criação de escolas, eu acho. Entende? Então, surgiram outras questões e para te ver, a gente vai deixando para trás, porque como não é uma resposta tão concreta, né? É uma questão de valor, de valores, de atitudes, de formação ética, então a gente mesmo vai deixando, porque a gente vai respondendo ali cotidianamente o que tem que responder. Mas em 2017 a gente se propôs a realmente, não, nós vamos terminar, porque nós estamos num processo muito horrível nesse país. Né? E realmente a gente aprovou em junho, né? Julho de 2018, e olha o que aconteceu, né? Talvez se a gente tivesse, né, pensado mais a educação em direitos humanos no conjunto, né? Claro, uma rede sozinha não faz verão, né? Uma rede, um sistema, mas acho que isso é importante, essa rede, né? A gente não pensar, né, nunca mais, porque parece que isso está tão distante, né? É a ditadura civil-militar lá de 64. E o relatório da comissão, eu estudei bastante o relatório, porque o meu TCC da Biblioteconomia, eu trabalhei sobre a questão do regime de informação, sobre regimes de informação e memória social, e eu trabalhei com a questão dos indígenas, que é brutal trabalhar com essa questão. O relatório ficou lá, entendeu? Mas tem gente ali, a gente parece que não aconteceu mais nada, mas as pessoas estão lutando. Mas a gente precisa mostrar isso no conjunto da escola, né? Mostrar epistemologicamente, filosoficamente, eticamente, a partir dos valores e tal. E eu me lembro que quando a gente aprovou a resolução, uma conselheira disse, mas isso a gente faz na escola. Era da educação infantil. A Marta aqui, que é da educação infantil. A gente trabalha com valores, né, com as crianças. Sim, mas por isso que nós temos que ter a resolução, nós temos que ter a intencionalidade, porque todos são bons, né? Nós todos somos bons quando a gente fala em direitos humanos. Maravilha, quem não é, né? Mas nós temos que ter a intencionalidade, né? Nós temos que estudar, é um tema bastante difícil, ele é árduo, né? Ele é árduo. Eu trouxe um pouquinho aqui, até porque, como eu disse, eu não sou especialista, não tenho conhecimento, né? Tenho a vontade, nós estudamos alguma coisa, então tem N cursos de especialização aí em direitos humanos, né? Mas, ok, mas nós temos que ter essa intencionalidade. É que nem na literatura. Claro, agora isso, muitas coisas já vieram, mas lembra, né? Não, mas nós não temos a questão da discriminação, do preconceito, só que todas as princesas são brancas, todas as princesas são loiras, todas as princesas, né? Então, se tu não tem a intenção, não tem a ação didático-metodológica, né? Essa intenção não vai ir adiante, nós temos que pensar sobre. É isso. Não sei se eu respondi, Gui. A Gui sabe mais. Sim. Não sei, não. Mas sim, muito obrigada, Ana. E aí a linguagem da normativa, né? Dos atos normativos, sim. A importância disso, acho que vem aí no próximo capítulo
a Ana vai contar mais ainda sobre isso para nós, não é? Eu não trouxe muito, porque muitas coisas que estão na nossa resolução, evidentemente, elas são extraídas das diretrizes nacionais, né? Isso. Algumas coisas são até cópia, né? Porque não tem, são princípios, né? Que a gente não pode fugir deles, então eu não me aprofundei muito para não ficar muito repetitivo naquilo. Tá ótimo. Chata ali, mas mais chata ainda. Mas está excelente, Ana. Muito obrigada pela excelente apresentação e essa tua resposta agora, então, ela traz, assim, bem toda essa dimensão, né, da discussão que se faz e, principalmente, de como isso tem que reverberar dentro das escolas, né? E quinta-feira nós continuamos, então, a nossa conversa, né? Agora com outro foco, né? Mais aproximado. E acredito que, bem, teremos, assim, muitos elementos para levar para dentro das escolas para fazer a discussão, né? Que essa é a nossa ideia, que se trabalhe com essas resoluções, que se possa analisar, escutar, ouvir um pouco mais sobre elas e levá-las para dentro das reuniões, das discussões de dentro das escolas, para que isso também venha a compor como parte das formações, né, que se faz enquanto escola, né? Eu só quero colocar ali dentro do módulo, então, por isso que eu até pensei em alguns materiais, mas tem N, na internet tu encontra materiais de boa qualidade, que são sugestões pedagógicas que por que não dar receitas, né? Porque, não, mas não, nós vamos olhar e vamos ver o que dentro da nossa realidade, da nossa etapa que nós estamos trabalhando, o que é possível, porque às vezes parece que fica um troço tão teórico, assim, a gente não sabe o que fazer, né? Ali tem bastante sugestões bem boas e tem outras, né? Busca aí, tem imensos vídeos maravilhosos que pode buscar. Então é isso. E eu acho que teve uma formação, né, Marta, em 2016, né, na rede, com a educação infantil especificamente, né? Acho que a Patrícia que trabalhou, né, principalmente com as relações étnico-raciais, eu acho que ela... Sim, mas que também nessa gestão também está perdido, né, então... Exato, né, isso que eu digo. Vai se perdendo, né. A gente vai se perdendo, daí parece que, bom, daí a gente se aposenta, né, daí a gente vai, então a gente, por isso... Não quero falar de aposentadoria, Ana, porque acho que eu nunca vou me aposentar, não vamos falar disso. Já agora eu sou bibliotecária. Mas então tá, gente, eu quero agradecer a todos pela presença e lembrá-los, então, que na próxima quinta-feira, às 19h30, nesse mesmo link, nós não vamos mudar o link, tá, para esse módulo, estamos aguardando por todos vocês para nós continuarmos a nossa discussão sobre esse tema que é tão importante para nós termos ele muito presente dentro dos nossos espaços de trabalho, né? Quero dar uma boa noite a todos, a todos, especialmente agradecendo a Ana. Quinta-feira tem mais. Até lá, gente. Obrigada. Parabéns, Ana. Obrigada. Tchau. Tchau.